Oi, oi, oi! E olha quem voltou pro canal. Quer saber quem é? A nossa Nutri querida. Nós vamos falar sobre intestino, então chega mais! Ed, seja bem-vinda novamente aqui no nosso canal, é um prazer te ter conosco. Prazer meu. E para falar desse assunto sobre intestino, que a gente sabe se ele não funciona, parece que a gente também não funciona, né? Fique à vontade, o espaço é seu. Obrigada. Realmente o intestino, né? Então ele é um órgão, né? É um tecido muito importante no nosso organismo, onde acontece principalmente a maioria das reações orgânicas, né? Então o alimento ele vai passar por um processo de digestão, absorção e metabolização dentro do nosso intestino, né? A constipação em si, o intestino preso, ele não é uma causa do envelhecimento. As pessoas acham assim, eu vou envelhecer e vou ficar com o intestino preso. Então, quando fala assim que tá envelhecendo, o intestino tá ficando mais lento, é um mito? Ou é uma... É um mito, na verdade, né? Claro que você diminui o número de enzimas digestivas, você vai diminuir o movimento peristáltico, porque você é um músculo, né, que vai fazer esse movimento. Mas se esse paciente ele tem uma dieta equilibrada, saudável, uma dieta que é para constipação, para o intestino preso, para diminuir prisão de ventre, ele pode ficar idoso sem esse intestino estar preso. O que muito acontece, né, na verdade, são as causas, né? Então, são várias causas que levam a essa constipação no idoso. O que acontece? Normalmente, numa demência, né, no Alzheimer, no Parkinson, em algumas doenças que vão estar associadas com essa neuropatia aí, eles vão paralisar mesmo, né? Vão parar de mastigar, né? Então acontece essa mastigação mais lenta. Então vai para um processo de alimentos mais pastosos, alimentos cozidos apenas, né? Que é uma dieta constipante. Como geralmente a da Joe, né? Como da Joe. Geralmente eu uso em pacientes que têm diarreia. Então, em pacientes com diarreia, você usa uma dieta constipante. Então, alimentos cozidos, sabe assim? Então, a gente só faz o cozido. E o cru a gente retira por um período até essa diarreia se restabelecer, né? Então, tanto quanto o intestino preso, a gente precisa falar dessa diarreia também. Como nós estamos falando de intestino, né? Então, esse paciente idoso, ele pode acometer uma diarreia. Então, a gente vai trabalhar com dois tipos de alimentações nesse caso. Com a constipação, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com o idoso, né? Se essa constipação durar mais de 20 dias, por exemplo, né, 15 dias, 20 dias, a gente precisa procurar um médico. Como esse idoso, ele perde a percepção da sede e ele passa a beber menos água. Então, conforme vai passando o alimento no nosso intestino, essa água que está no alimento ou que você ingere, ela vai sendo absorvida, tá? Então, chegando no final, eu não tenho mais água, porque eu não tenho um alimento que tenha muita água e eu ainda não consumo água. Então, as fezes, a gente fala assim que, foi uma aula com o professor que ele fala assim que a gente bebe água de cocô, muitas vezes, né? Porque a gente bebe água de cocô porque não consome água via oral, então a água que tá lá nas minhas fezes vão sendo absorvida em maior quantidade. E eu formo fecaloma, porque eu vou ter fezes endurecidas sem água. Então forma um bolo fecal muito endurecido. E ele fica meio pedrificado. Pedrificado, né? Porque tira toda a água do que tava ali com o alimento, né? E fica muito mais difícil de retirar. Muitas vezes tem que ser cirúrgico ou lavagem. Fazer a lavagem. Às vezes a lavagem em si só não resolve, tem que ir pra cirurgia, né? Sim, é muito grave. A gente tem a escala de Bistro, ela mostra a consistência de fezes. Então, qual seria ideal, né? Tem a 1, a 2, a 3, a 4. Então, normalmente, ela vai ter que ser mais lisa, mais pastosa, né? Então, quando ela começa a ter um monte de gruminho, assim, endurecida, né? É sinal que ela ficou mais tempo dentro do intestino compactado. Ela parece que ela gruda as dobrinhas do intestino nela, sabe? Então, ela sai umas sai bem bolinha, outras quebrada. Então, às vezes, o paciente evacua todo dia, ele vai ao banheiro todo dia. Só que as fezes dele estão explosivas, por exemplo. Né? Essas fezes explosivas, tipo, muito gases, muito quebradas,
Não quer dizer que o intestino esteja saudável, Entendi. né? Ela tá fermentando mais, tá produzindo mais fermentação. Da onde tá vindo essa fermentação, né? Pode estar vindo de bactérias. Se eu for, depois de 3 dias, eu tiver uma evacuação normal, pastosa, Isso que eu ia perguntar. volumosa, sem nenhum problema, tudo bem, tem intestino que realmente, mas mesmo assim vão ficar fezes acumuladas Na parede. nas bordinhas do nosso intestino. Nosso intestino é cheio de voltinha, cheio de bordinha. Essas fezes acumuladas, elas vão aumentar o número de bactérias, né? Dentro do nosso intestino, a gente tem um outro mundo, né? Que a nossa microbiota, né? E a microbiota são as bactérias, os fungos, os parasitas, né? E eles moram dentro da gente. E a gente tem os do bem e temos os do mal, né? As nativas, que são as do bem, elas nasceram com a gente. E elas se alimentam normalmente de frutas, verduras e legumes, né? As do mal, vamos dizer assim, que tem umas do mal também que a gente precisa ter dentro do nosso intestino, que a gente chama de equilíbrio, né? Da flora intestinal. Elas se alimentam mais de alimentos como carne crua, ou carne mal passada, até carne mesmo, né? Açúcares. Então, essas bactérias vão comer esse açúcar e vão aumentar de número dentro do intestino desse idoso. E elas vão produzir muito gases, né? E aí essa fermentação, porque nós temos a fermentação natural e temos a fermentação causada por bactérias patogênicas, né? Então, elas são vivos, são serzinhos vivos dentro da gente que comem resto de alimentos, né? Então, se eu como alimentos do bem, eu vou ter bactérias, maior quantidade de bactérias do bem, né? Então a gente precisa observar muito bem essas fezes. No idoso que usa fralda, no caso, muitas vezes você não consegue observar dependente de como tá essas fezes, mas né? você consegue observar mais se ele tá pastoso, não, isso né? sim, eu falo que essa questão na hora da que ele dor, tá evacuando, se ele tá fazendo força. Isso é importante observar, né? Porque às vezes você vai olhar só nas fezes, mas ela ali, tá boa, mas tá amassadinha, né? Mas você não observou se esse idoso fez com força na hora de evacuar, então sempre tem que estar atento a isso também, né? A posição da gente fazer cocô mesmo é uma posição onde tem que estar com as pernas mais elevadas, né? Os laxantes, eles só vão tratar o problema no momento, mas a causa do problema não vai ser tratada. E ele pode causar complicações mais lá pra frente, né? Vô Pedrinho, assiste esse vídeo, por favor. Ele é louco. E aí, eles sabem o que acontece? Eles acham que laxante não é medicamento. Eles acham que laxante é uma coisa natural, que o médico prescreveu, ou que até mesmo nem prescreveu. Eles vão na farmácia e compram um laxante e eles acham que não é remédio. E às vezes eles procuram um médico por uma diarreia ou, no caso, por uma constipação nesse caso, e às vezes o médico não investigar bem a fundo, eles não vão falar que estão tomando laxante, porque o médico às vezes pergunta quais medicamentos você está tomando, manda trazer, ou a família, ou o próprio idoso, já que ainda procura esse médico, e ele não vai falar. A depressão e a ansiedade do idoso, né, ela vai fazer com que esse idoso, por exemplo, não faça o exercício físico, ele fique parado, né? Às vezes o intestino preso também causa essa ansiedade, essa depressão, porque ele não vai querer sair. Então ele tá com o intestino muito preso, vamos pensar, e ele precisa viajar, alguma coisa assim. Ele vai se limitar por isso, porque ele fala, não, eu não posso, meu intestino já tá preso, já tô com dor, porque dá dor, e fica né? Aquela coisa que não quer nem comer, às vezes ele se limita de fazer as coisas por esse intestino estar muito preso, né? Ou com a diarreia. Então isso vai aumentando esse grau de estresse e ansiedade, né? E por exemplo, a Jo ela não faz mais atividade física, né? Isso, ela é impossibilitada. Mas a gente faz algumas atividades com ela, então a gente faz a bicicletinha, tudo sob orientação, né? De fisioterapeuta, médica. Isso é importante também, né? Porque assim, eu percebo que ajuda tanto na parte física dela, né? De membros, mas também eu percebo que o intestino dela já dá uma melhoradinha, assim, quando a gente não faz, parece que ele para 100% mesmo. Se todo mundo tivesse esse cuidado com, né, o acamado, né, que fica na cadeira de roda, de fazer essa movimentação de massagem, né, a gente faz a massagem, né, anti-horária, faz a bicicletinha, se possível todos os dias se desce, né, eu sei que ele às vezes não consegue todos os dias, mas é importante fazer. E a Jo, a gente até pega ela, põe em pé, segura ela um pouquinho, dá um agachamento. O que você indica de alimentos que podem contribuir para uma alimentação saudável e como consequência um funcionamento legal do intestino?
Não tem assim um alimento específico, né? A gente fala, às vezes fala assim, tem um alimento específico para constipação, para o intestino preso. Não tem um alimento específico, são várias coisas que devem ser feitas, né? Então, como eu já falei da água, né, vou repetir novamente, consumo maior de água. Uma coisa que o idoso, que eu acho importante essa dica, o idoso, ele não consegue beber água, às vezes, assim, como a gente bebe, né? Então, às vezes, aromatizar essa água, colocar um pouquinho de limão. Ou fatiar a fruta mesmo. Isso, laranja, espremer um pouquinho de laranja, né? Fazer os sucos de frutas com legumes, por exemplo. Já que às vezes ele não consegue mastigar essa couve, esse vegetal, a gente pode bater em suco, não tem problema fazer, porque a gente vai quebrar um pouco da fibra, mas nós não vamos coar esse alimento e nós vamos dar ele sem coar. Então, além das frutas, verduras e legumes, nós precisamos aumentar o número de alimentos integrais, os cereais integrais, né? E aí o paciente, às vezes, ele consome muito integral e esquece de tomar água. E aí essa água, lembra que eu falei do fecaloma? Então, às vezes, vão pensar, eu tenho um monte de fibra no intestino e não tenho água. Meu intestino vai ficar precisando de água para hidratar essa fibra e não tem. E aí piora o quadro de constipação muitas vezes. Daí ele fala, tô comendo tudo natural. Tudo integral e não tá precisando do meu intestino. E uma coisa interessante também é lubrificar essas fezes. Então, aumentar o número de gorduras boas na dieta desse paciente, né? Que daí a gente consegue lubrificar para escorregar bom, tá? Para não ficar aquela coisa, às vezes tem água, tem fibra, mas não consegue escorregar, porque esse paciente então facilita no escorregar das fezes, né? Ed, então deixa uma dica pro pessoal que tá assistindo a gente, pro cuidador, pro familiar, pro idoso. A dica da Ed, do coração da Ed, da nutricionista Edilaine Galvão, para todo mundo que tá assistindo. Nosso intestino é um órgão muito importante, então ele é um dos que vão ajudar a prevenir doenças, mas ele também pode ser o causador das doenças. Então, diabetes está relacionado com o intestino, esteatose hepática está relacionado com o intestino, que é a gordura no fígado, né? A gente tem várias doenças, essa parte neurológica também está ligada com o intestino, né? Então, várias doenças, né, estão relacionadas com o nosso intestino. Então, o cuidador, uma dica que eu dou para o cuidador é ficar atento ao intestino dele, né? Porque muitas vezes esse idoso, ele tem patologias, doenças associadas, causadas porque ele não se alimentou direito a vida dele toda, né? Ele comeu alimentos, né, que foram fazendo mal para esse intestino. Então, o cuidador sempre ficar atento a isso, né? E procurar melhorar a alimentação dele, para que ele não chegue na vida adulta com essas patologias associadas, com essas doenças associadas relacionadas ao intestino. Então tá bom, Ed, muito obrigada ter você aqui de novo, volte sempre, vamos trazer outros assuntos em breve, espero. A gente tem que fazer a nossa cozinha da NutriEd, né? Vamos gravar esse vídeo, né, com dicas. Vamos fazer. Se inscrevam no canal. As suas redes sociais também, né, Ed? É Nutri Edilaine Galvão, né? Facebook é Edilaine Galvão, nutricionista. No Insta e no Face. É. Então, se você gostou desse vídeo, já vai soltando aquele like, porque a gente merece. A gente falou de um momento aqui de show constipação. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações. E deixe no seu comentário, que com certeza a Edilaine vai responder a sua dúvida ou vai te orientar como buscar um profissional. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Pera um pouquinho que tem um negócio aqui, ó. Um pelo. É a questão da tia, né? Bel, o que você quer? Você A tá Mel acabando quer com o meu vídeo!